Bem-vindos a todos. Vamos retomar com a nossa programação, agora com 2 painéis com curadoria da Prefeitura de São Paulo, a capital da longevidade e da economia prateada. O primeiro deles, vamos abordar a questão de como participar de projetos financiados pelo Fundo Municipal do Idoso da cidade de São Paulo. Eu chamo aqui ao palco Renato Sintra, coordenador de políticas para a pessoa idosa, Elisete Regina Nicolini, analista de políticas públicas e gestão governamental, da APPGG, da Coordenadoria de Planejamento e Informação, e também chama ao palco Maria Eunária Vilela Barricelli, mestre em Engenharia Elétrica, TI e atualmente mestrando em Gerontologia. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite da Expo, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Como já foi introduzida, eu sou Elisete Nicolini, sou servidora de carreira da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tive o prazer de acompanhar a implementação do Fundo Municipal do Idoso, de fato, a implementação desde 2019 até aqui. É um fundo recente, e eu queria começar o nosso encontro aqui com vocês, né, agradecendo já todo mundo que nessa sexta-feira está aqui, ouvindo sobre o fundo, querendo entender um pouquinho mais sobre o Fundo Municipal do Idoso, como participar, o que de fato é. E eu vou começar com uma fala introdutória, para falar um pouquinho do que é um fundo público, como foi a sequência, né, uma breve linha do tempo de como foi implementado aqui no município de São Paulo, em que legislação federal, enfim, local, ele ficou amparado, porque como agentes públicos e parte da administração pública, a gente se baseia na legalidade, enfim. Então, todas essas raízes, enfim, do Fundo Municipal do Idoso. Vamos começar um pouquinho, dar uma introdução. É um fundo público, e como fundo público, ele é baseado na legislação federal, né, que fala sobre fundos públicos, sobretudo a Lei 4.320. Não? Opa. A gente trouxe uma apresentação, até para ficar um pouquinho mais didática, né, aqui um pouco da agenda, que brevemente eu já tinha comentado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, de fato, um fundo, né? Como ele se articula para financiar as políticas. Então, aqui a gente tem a definição clássica, né? Como fundo público, como eu estava contando para vocês, ele está baseado na lei que eu acabei de falar, né? 4.320, de 64, e ele diz que ele tem que ter receitas específicas a serem aplicadas numa finalidade também muito clara. Então, para ser fundo público, ele tem que ter lei prevista, tem que também estar amparado, previsto em leis orçamentárias, enfim, uma série de outras normativas, né, para regularizar a totalidade do fundo, mas, essencialmente, um fundo público é aquele que já prevê de onde virão os recursos e para onde eles irão, qual a finalidade dele. E qual que é a vantagem da gente ter um fundo público dentro de como parte financiadora de uma política? Ele tem algumas flexibilidades, né? O fundo, ele é uma reserva, né, de recursos que o poder público tem para prover uma destinação específica, um bem específico, um serviço específico para a sociedade. Então, se faltar, na ausência de recursos, você vai ter lá aquela garantia do fundo, constituindo a essência, né, do conceito de fundo. O Fundo Municipal do Idoso, claro que ele foi criado na esteira, né, do Fundo Nacional do Idoso, que já previa, enfim, acho que estava no slide anterior,
voltando um pouquinho, Renato. Obrigada. Ele já previa o Fundo Nacional, que foi criado em 2010. O Fundo Municipal veio na esteira, né, em 2012, aqui em São Paulo, e o Fundo Nacional já colocava que era destinado, né, que eram recursos destinados a financiar os programas, projetos, para assegurar os direitos da pessoa idosa, visando promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. A lei municipal, ela já basicamente reproduziu essa finalidade específica, que é o que caracteriza um fundo público, colocando esse financiamento aos projetos, exceto ação continuada, e, sobretudo, aquelas ações no campo da assistência. Então, aqui em São Paulo, a gente tem essa peculiaridade, que, embora assim, na Prefeitura de São Paulo, só voltando um pouquinho, a gente tem mais de 20 fundos públicos, cada um prevendo as receitas e com finalidade específica. E, nesse contexto de fundos, né, a Lei 4.320, ela também fala, olha, você, além dessa regra de receitas específicas e finalidade específica, cada ente criador de um fundo, ele pode estabelecer algumas regras. Então, aqui São Paulo adotou essa regra para o Fundo Municipal do Idoso. Olha, é um meio financiador, mas exceto para políticas públicas de ação continuada, mais notadamente as políticas públicas financiadas por um outro fundo, que é o Fundo da Assistência. Então, por exemplo, o que isso, na prática, até para ficar mais próximo de vocês, significa? O Fundo Municipal do Idoso não pode financiar uma instituição de longa permanência, não pode financiar um centro de idoso, não pode financiar nada do que já está no Fundo da Assistência, ou que já seja, não pode financiar um PAI da saúde, nada que já esteja em outro campo de política pública de ação continuada. Bom, vamos lá agora, Renata. Agora, dando uma passagem geral, né, sobre... Então, foi criado sobre o fundo nosso aqui do município de São Paulo, foi criado em 2012, foi regulamentado por um decreto em 2017 e começou a operacionalizar de fato. Por que a gente fala de fato? Porque o fundo, como financiador, ele colocava que ele tinha que operar via editais de chamamento públicos, convocando, né, publicizando as regras e as formas de seleção para poder financiar projetos de organizações da sociedade civil, que eu acho que é a temática aqui que a gente está hoje, como participar, né, como que eu faço para acionar esse fundo, como que eu faço para ser parte dele e para ser parte da política pública que ele está construindo. Voltando, tem seus recursos específicos, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, principalmente de onde vêm os recursos do fundo, né? O que alimenta o Fundo Municipal do Idoso? São os recursos das doações incentivadas, tanto de indivíduos como nós, né, quanto de empresas, por dedução do imposto de renda. Existe uma normativa federal que veio do Fundo Nacional, existem normativas da Secretaria da Receita Federal, então existe esse incentivo, que tem os seus limites e que possibilita que o fundo é a principal fonte de receita do nosso Fundo Municipal do Idoso e de outros fundos. O Fundo Municipal do Idoso também, ele é um fundo que a gente costuma qualificar como fundo de direito, de direitos, né? E ele é muito parecido, tem uma dinâmica muito parecida com o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, que aqui em São Paulo é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o FUNCAD, que, na verdade, é mais antigo do que o Fundo Municipal do Idoso, está há 30 anos aí, de criação. Vamos aqui só recordando um pouquinho a legislação, a implementação de fato, em 2019, com o primeiro edital. Os meus colegas vão falar mais um pouquinho
sobre o lançamento do 3º edital esse ano, aqui todas as normativas. E outra característica importante do Fundo Municipal do Idoso é a gestão compartilhada. Afinal, quem toma decisões desse fundo, né? Como que esse fundo tem a sua governança, né? Os recursos financeiros são geridos pela Secretaria Municipal da Fazenda. A vinculação e a administração é da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que abriga também o FUNCAD e que abriga o Fundo Municipal do Idoso, gerindo parcerias, enfim, as práticas, enfim, o relacionamento com a Secretaria com a Receita Federal. E outra parte importante dessa gestão compartilhada é a participação do Conselho. Então, a gente tem sociedade civil participando, a gente tem decisões que, dentro de uma legitimidade, que a Marinaura, como conselheira, aqui vai poder falar, né, da participação social, como definidora da política, das diretrizes. Então, essa gestão, que é tanto alocatória com os conselhos, como a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e a Fazenda administrando os recursos. Então, essa é a governança, são esses atores que, em maior ou menor medida, tomam as decisões relativas ao Fundo Municipal do Idoso. Vou falar um pouquinho de doação, só para, reforçando, há várias fontes de receita previstas em lei, mas a principal é aquela que eu contei para vocês. Existindo esse incentivo, que é um incentivo federal, é um grande alicerce arrecadatório, de captação de recursos, e dentro dos limites que a gente tem de 1%, né, apurado sobre o lucro real para empresas, né, que desejem doar ao Fundo Municipal do Idoso, e de até 6% para a pessoa física, se ela fizer a doação durante um ano, ou 3% se ela fizer no ato do preenchimento da declaração anual do imposto de renda, que desde 2020 passou a valer também para o Fundo Municipal do Idoso. Então, quando nós estamos fazendo nossa declaração anual, existe lá a possibilidade de destinar, já sai calculado pelo programa da Receita Federal, e é outra forma bastante bacana para nós, que estamos do outro lado da administração pública, esse angariamento de recursos, né, dos indivíduos. É mais uma forma de ampliar o conhecimento do fundo. Por outro lado, que o indivíduo saiba que ele, olha, ao invés de eu destinar para o federal, eu estou aqui colocando, deixando um pouquinho dentro dos limites, né, do que eu teria que, enfim, provisionar para o federal, para o município. É uma forma bastante interessante assim, de vinculação de pessoas à doação, e é uma aposta e uma estratégia que tende a crescer, que a gente gostaria muito de ver aí um aumento da participação na doação dos indivíduos. O que acontece depois da doação, que é sempre bom falar? Como tem esse incentivo, né, então todas as pessoas que doam, exceto quando doam diretamente no programa, em que a Secretaria da Fazenda já sabe, ela já fez ali a conciliação, ela já sabe que você doou, então você não precisa tomar nenhuma providência, já gerou seu documento de pagamento. Quando um indivíduo faz durante o ano, ou quando uma empresa faz durante o ano, né, a sua doação ao fundo, é muito importante que ela comunique o conselho, encaminhando os dados, no site da Secretaria tem todos os dados necessários, informando, né, comprovando, enfim, a doação e nos notificando com seus dados cadastrais, porque o Conselho, para o regramento até federal, por normativa da Receita Federal, ele tem que emitir o comprovante de doação, e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, todo ano, ela faz uma declaração de benefícios fiscais.
em que ela informa para a Receita Federal todas as doações que elas receberam. Então, essa comunicação é muito importante. E por que eu estou contando tudo isso, né? Acho que vocês estão bastante interessados em saber, mas em submissão de projetos e editais, tanto para mostrar que existe um processo interno de transparência, né? Nessa questão da doação, e para também colocar as questões para evitar qualquer problema, né, dos doadores, que os doadores possam vir incorrer por estar com esse relacionamento diretamente com a Receita Federal, de renúncia de imposto, enfim, tem sempre aquela preocupação, vou ou não vou, cair na malha fina. Então, existe um procedimento interno, existe uma segurança que a gente está procurando sempre estar atento, embora seja uma obrigação legal, mas nessa parte atrás dos bastidores, né, vamos colocar assim, a gente fica sempre alerta para garantir essa regularidade e consistência na atuação do Fundo Municipal do Idoso e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente também. Eu vou passar agora aqui para o Renato, que vai entrar aqui no core das questões de gestão e dos editais. Obrigada. Obrigado, Elisete. Eu vou pedir licença para ficar de pé, porque eu estou muito longe de conseguir enxergar aqui a apresentação. Então, vou ficar aqui do lado, eu acho que não atrapalho. Bom, a Elisete colocou aí um pouco, né, apresentou aí o que faz o fundo, né, da onde vêm as doações. Eu vou falar um pouco primeiro da gestão do fundo, né. A gestão do fundo ela é compartilhada, né, entre o Conselho Municipal do Idoso, que é a sociedade civil representada, ela tem uma participação importante, porque para o Fundo Municipal do Idoso é o Conselho que nos encaminha as diretrizes, os eixos e as linhas de ação para a gente construir o edital. Então, o Conselho ele nos encaminha isso, né? Gostaríamos que o edital fosse construído seguindo esses eixos, essas linhas de ação. Esse encaminhamento ele vem para o COAT, que é o Conselho de Orientação e Administração Técnica, né? Que é o conselho que administra e faz a gestão do fundo municipal. Esse conselho é composto por 4 conselheiros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e 4 técnicos das secretarias municipais, né? Sendo um de Direitos Humanos, um da Saúde, um da Assistência Social e um da Secretaria da Fazenda. Bom, o Conselho, então, ele passa essas diretrizes. A Secretaria de Direitos Humanos ela fica com a responsabilidade de fazer a gestão administrativa, né? Então, pensar o edital, tem todas essas questões burocráticas, né? Que envolvem a produção de um edital, né? E a Secretaria da Fazenda é a secretaria que faz a administração financeira, é aquela que, no fim, assina o cheque para quando for a hora, né, de fazer os pagamentos. Então, esse é um pouco da gestão. É importante ressaltar essa gestão que é compartilhada, né, entre o Poder Executivo, no caso, a Prefeitura, né, e a sociedade civil que nos repassa esses eixos, essas linhas de ação. Bom, para onde vão os recursos, né? Sempre quando a gente tem um recurso lá no fundo, né, a gente sempre tem que chamar um edital público de chamamento, né, dos projetos, e nesse edital é onde está colocado todas as regras, né, de funcionamento desse chamamento público, né? Então, é onde estarão descritos lá os eixos, as linhas de ação para que as organizações e as fundações possam encaminhar projetos nas linhas e nos eixos pré-determinados pelo edital, né? Os projetos eles são sempre por organizações sociais, né? Quem pode encaminhar o projeto. Ela tem que estar em consonância com o MIROSC, né? Que é a legislação aí, a 13.019, que regula, né, essa questão da legislação das organizações sociais.
e, evidentemente, que tem que estar, o projeto tem que ser realizado no município de São Paulo, já que é um fundo público do município de São Paulo, e a organização, o projeto tem que ter, no máximo, 2 anos. Tá? Então, essas são algumas regras básicas aí. Aqui, ó, bom, aqui eu vou falar um pouco do fluxo. A gente lança o edital, né, de chamamento. Depois que a gente lança o edital, a gente cria uma comissão de seleção, tá, que é composto tanto por técnicos das secretarias como a sociedade civil, né, os conselheiros do Conselho Municipal do Idoso. E aí são 3 fases, né, para a seleção dos projetos que farão parte, que serão financiados pelo Fundo Municipal. Né. A primeira fase é uma fase de habilitação, ela é eliminatória, então a gente recebe os projetos e aí vai fazer um olhar mais burocrático e ver se a organização ela tem, se ela encaminhou todos os documentos que foram solicitados. Né. Então, uma fase mais rápida, mas ela é eliminatória. Né. A organização mandou todos os documentos, ótimo, vai para a segunda fase, não encaminhou, muito obrigado, e aí ela é desclassificada. A segunda fase é uma fase de seleção, que é onde, de fato, a gente vai, os pareceristas vão ler os planos de trabalho, vão ver se está em consonância com os eixos e com as linhas de ação que foram propostas no edital. Tá? E depois tem a terceira fase, que é a fase de classificação. Essa fase, segunda fase de seleção, ela também é evidente, ela é eliminatória, mas não a terceira fase. A terceira fase, todo mundo que passou pela primeira e pela segunda, ela vai para a terceira fase, que a terceira fase é a de classificação. É aqui que a gente vai verificar, através de um critério já estabelecido no edital, quais organizações receberão dinheiro diretamente do fundo municipal, sem precisar captar junto a empresas, e quais daquelas que vão receber a carta de captação, certificado de recursos, que terão que ir ao mercado e buscar recursos para financiar o seu projeto. Tá? Depois de passado por essas três fases, né, vai para um outro setor que fica na Secretaria de Direitos Humanos, que é o setor de parcerias, e aí, de novo, vai levantar toda a documentação, etc., vai fazer o termo de fomento, né? Esse termo de fomento é assinado e aí, de fato, o projeto se inicia, a execução do projeto se inicia. Após quando, né, concomitante a isso, na verdade, a gente também vai criar a comissão de monitoramento e avaliação, que vai acompanhar os projetos para fazer o monitoramento e avaliação. Né? Então, além de todos os procedimentos já da coordenação de parcerias, né, que já vão olhando, já vão monitorando, também tem a comissão de monitoramento e de avaliação. Enfim, então, esse é um pouco o fluxo, né, que é feito para que as organizações, né, possam participar do edital, né, receber recursos, né, um pouco, essa é a forma. Aqui eu vou falar um pouco dos critérios, né, e mínimos aí de seleção dos projetos. Evidentemente, como é um fundo público, né, um fundo da Secretaria de Direitos Humanos, então a gente está vai sempre privilegiar, né, vai dar um enfoque maior a projetos ou ações em grupos de idosos mais vulneráveis. Né? Então, a gente aí conhece a cidade de São Paulo, essa questão da desigualdade, então a gente vai sempre tentar focar em projetos que atendam a esse grupo de idosos mais vulneráveis. Outro enfoque também importante, que são regiões de maior carência. A cidade também é bastante desigual, a gente tem 96 distritos aí espalhados pela cidade, e tem uma diferença socioeconômica incrível, gigantesca entre os distritos. Então, a gente também, através do edital, a gente busca focar um recebimento, né, e uma execução de projetos em distritos de maior vulnerabilidade. E a outra questão é esse caráter multidisciplinar, né,
que vai em consonância aí com os direitos e as diretrizes do edital de chamamento público. Isso era um pouco o que eu queria falar. Eu vou agora passar para a Enaura, que é do Grande Conselho, do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, e também faz parte do CUAT. Então, quer passar? Onde eu aperto? É aqui, esse verdinho. Então, boa tarde. Então, como o Renato disse, o fundo ele é gerido por uma parte, né, 4 conselheiros que são do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e 4 da Secretaria, né? E dentre esses 4, então, estou eu, Enaura, e o Nadir aqui, que também está aqui presente. Faz um tchauzinho aí, né, Nadir? Bom, então, essa acho que a parte que mais nos interessa, né, enquanto sociedade civil. Tudo que o Renato e a Elisete colocaram, né, são os requisitos necessários e fundamentais, legais, para o fundo, né? E nós aqui vamos, então, explorar a parte que é o uso e o emprego desse fundo, né? Então, nós começamos aqui trazendo o edital que foi em 2019. Isso tudo é muito novo, como a Elisete comentou e o Renato também, né? Nós tivemos até esse momento 2 editais, e o de 2019 ele tinha por diretriz 4 eixos, né? Educação, saúde, participação e proteção. E nesse edital, que foi lançado em 2019, nós tivemos 64 propostas recebidas. Dentre essas, 46 foram aptas, 15 classificadas e 31 em captação. E hoje, né, nós estamos, então, com 29 projetos, sendo que 2 foram de um edital que saiu, por conta da Covid, um edital aí de linha emergencial. Bom, aqui uma visão geral desses projetos. Então, nós temos lá os projetos, né, dentre aqueles eixos, né? E aqui uma rápida posição aí com relação à quantidade de projetos por eixos e a grana que foi para cada um desses projetos, né? Então, nós estamos aí com um total de 29 projetos e que está aí por volta de 20 milhões de reais. Aí, né? E agora, né? E aí alguns eixos temáticos aí ou subeixos, né? Que estão também sendo discutidos até para o próximo edital também. Então, em termos de saúde, e que também acabou atendendo aí aos editais em curso, né? Em fase já de finalização. Enfim, saúde, então, por exemplo, tem memória, projetos referentes aí a resgate de memórias, a depressão, bem-estar, deficiência intelectual ou autocuidados. Em educação, inclusão digital, a universidade aberta, proteção digital, educação financeira e fortalecimento de vínculos. Também, com relação a esses projetos aí, em curso, referente aos editais aí concluídos, nós temos aqui uma visão por região, né? Então, para a Zona Norte, as áreas que acabaram sendo atendidas, Zona Sul, Zona Leste, a Zona Oeste e o Centro. E aqui um exemplo de uma organização social aí que teve o projeto recentemente aí, entregue, né? E aí foi agora em agosto, a Casa Ondina Lobo, que o projeto era a entrega de uma oficina, uma cozinha, né? Um espaço intergeracional gastronômico aí. Então aí a inauguração.
um projeto bem legal. Esse foi o início dele, depois uma fase agora complementar é o uso desse espaço também como forma educacional. E agora nós estamos comemorando então os 30 anos do Conselho. Então aqui nós estamos com vários conselheiros aqui presentes, não é? E com a nossa presidente também. E assim estamos muito contentes porque o Conselho está fazendo 30 anos. E o Conselho Municipal ele é um conselho que ele vem para defender os direitos e a garantia, né, dos direitos para a pessoa idosa. E, como presente para os 30 anos, o Conselho pediu às secretarias envolvidas, né, ações que fossem liberadas para a cidade de São Paulo. E, dentre elas, um dos pedidos foi um novo edital para a cidade de São Paulo. E aqui, então, o COAT está trabalhando aqui arduamente, né, para cumprir a meta de, em outubro, entregar, né, publicar esse edital aqui para a cidade. E esse edital, até esse momento, né, nós já estamos aí, então, com 5 eixos traçados, né? Educação, que deve cobrir a educação ambiental, financeira, inclusão digital, alfabetização, de moradia, que é uma novidade, alternativas de moradia, o age in place, a pessoa idosa em situação de rua, também uma proteção e garantia de direitos, acesso a direitos, combate à discriminação e violência, para a participação social e cultural, e saúde, prevenção a doenças, fomento de autocuidados e insegurança alimentar. Bom, aqui só onde podem ser obtidas informações, né? E acho que agradecemos e nos colocamos à disposição aí, né, para eventuais esclarecimentos. Obrigada. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar? Tudo bem? Vamos abrir para as perguntas? Só um minutinho, vamos levar o microfone até aí. Boa tarde, eu sou a Emanuela. Eu estou no município, na cidade de Santos, e eu fiquei muito interessada em ouvir e fiquei curiosa para saber se esse financiamento é um financiamento que ele segue o mesmo padrão para todos os municípios do estado de São Paulo, ou cada município tem um desenho diferente? Boa tarde, acho que eu posso responder. Cada município tem um desenho diferente, e até nos estados que têm fundos, né, também é diferente. O que é único, né, e não varia as receitas, né, ter receitas previstas e a finalidade de aplicação em políticas, em projetos, sobretudo para a pessoa idosa. Mas as regras, as micro-regras, elas variam de município para município e de estado, como eu falei. Então, você pode ter... Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente possibilita que na doação você possa destinar um projeto específico. Em outros municípios, isso acontece de outra forma. Então, essas micro-regras, elas diferem. Tem município que lança edital todo ano, tem município 2 anos. Essa forma de gestão, como ela envolve outros atores, elas diferem entre municípios e estados. Oi, aqui. Boa tarde, meu nome é Arnaldo, eu sou aluno do curso de graduação em Gerontologia da USP. E a minha dúvida diz respeito àquele ponto do fluxo, do processo, onde define se vai ser utilizado o recurso do próprio fundo ou captação. Quais são os critérios para definir um caminho ou outro? Obrigado. Quer falar, Renato? Vou começar a responder, depois, se quiser complementar. Bom, a gente tem as regras que estão colocadas, vão estar colocadas no edital.
a gente definiu dentro dos eixos algumas linhas prioritárias, né? Então, no eixo saúde, por exemplo, lá tem 3 ou 4 linhas prioritárias, a gente definiu uma para cada eixo como linha prioritária. Então, se a organização optar por apresentar uma proposta dentro dessa linha considerada pelo CUAT, pelo Conselho, como prioritária, ela ganha uma pontuação a mais, né? Outra coisa também que é se a entidade vai executar o projeto num distrito mais vulnerável, que também estará lá como anexo, uma lista de distritos da cidade de São Paulo, dos 96, e quais a gente está considerando mais vulneráveis, né? Na verdade, a gente está fazendo 4 classes de distritos, assim, né? Um mais vulnerável, outro 2 intermediários, outro menos, né? E aí, de acordo com essa classificação, também ganha mais pontos ou menos pontos. E terceiro critério é o critério financeiro, né? A gente está definindo que a organização que encaminhar projetos de até R$300 mil, ela também ganha 1 ponto. Ou seja, da soma desses pontos que vão se definir aquelas organizações que vão receber dinheiro diretamente pelo fundo ou receberão as cartas de captação para poder captar junto ao mercado. E vai depender também do dinheiro que tem lá, né? Que é o dinheiro que nós vamos receber. Por isso é importante todo mundo aí lembrar, e agora para o final do ano, de fazer a doação do imposto de renda, tá? Também. Mais alguém? Tem mais uma pergunta ali? Só um minutinho, o microfone vai até você, ok? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana, eu também participo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E eu não consegui pegar essa palestra do início porque eu estava no outro auditório. Vou pegar o gancho que a Ana falou agora sobre não esquecer de fazer a doação. É uma questão que eu estou para colocar a tempo. A doação da pessoa física só é possível desde que a declaração seja de forma completa. Ela não é possível na declaração de forma simples. Tem algum caminho que a gente possa lutar para obter, junto à Receita Federal, essa possibilidade da declaração de forma simples, permitir a doação da pessoa física para o fundo? Porque é uma limitação muito grande. Acho que é uma ação que o Conselho pode, né? Acho que a gente Desencadear. pode trabalhar para né? isso, né? Porque não tem, né? Só a forma completa que permite essa doação. Muito limitante. E eu fiz várias declarações, muitas pessoas gostariam de fazer essa doação, estão impedidas por conta dessa limitação da Receita Federal. É verdade, é uma limitação, eu acho que a gente pode tentar fazer um trabalho aí para a gente conseguir fazer isso, mas só pegando seu gancho e insistindo um pouco, que a Inaura falou também, é importante a doação de pessoas físicas para que o fundo ganhe mais recursos para poder financiar projetos. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Boa tarde, aqui é Cida Souza. Queria fazer uma pergunta, que eu acho que talvez mais dirigida para a Elisete, e uma outra geral. Elisete, um tempo atrás a gente conversou sobre uma possibilidade de uma capacitação para as instituições que têm interesse em sujeitar os seus projetos, né, para o Fundo Municipal do Idoso. Vocês, pensando nesse edital que estão falando que vai sair agora em outubro, pensam fazer essa capacitação ampla, né, para a cidade de São Paulo e as instituições que quiserem, né, ter essa capacitação para ter o melhor proveito, né, da sua escrita de projeto, né, sujeitar. E a segunda pergunta: por que é importante sujeitar para o Fundo Municipal de Idoso um projeto social, né, dentro do que o edital pede, se nem sempre o próprio fundo consegue bancar? Por que é importante? Uma deixa tem o Itaú, né,
Então, quem pode responder tudo isso? Eu posso começar a responder sobre a iniciativa, né, de capacitação. Isso foi levado para o Conselho, né, de Orientação e Administração Técnica, foi apoiado, foi bem-vindo até pelo senhor Nadir, que está aqui, é sempre lembrado, é defendido, e provavelmente vai acontecer, Cida, vai acontecer sim essa capacitação, mesmo porque a gente falou, né, das condições gerais de participação, e o Renato falou da consonância que tem que ter com o marco regulatório, né, com o Miroski, mas a gente sabe que é muito difícil escrever projetos, a gente sabe que é difícil ter um plano de trabalho, que é o necessário por lei, pelo Miroski, essa apresentação, a gente sabe o quanto isso demanda das organizações da sociedade civil em termos de conhecimento, em termos de alinhamento, né, de apropriação de metas, de conhecimento dos problemas do seu território, de saber o que se quer de fato, que tipo de projeto, qual que é o objeto, que objetivos que eles têm que ter, né, como que isso vai ser medido. Enfim, então isso foi levado, está no radar e provavelmente, né, possa acontecer ainda até o final deste ano, né, Renato? Que é como presidente do COAT, a Inaura como conselheira. E posso também dar uma ajuda aqui, começar a falar sobre a importância, né? Lisete, deixa eu só complementar essa daí, viu? Cida, essa ação, ela é uma ação que consta do planejamento do Conselho, tá? Então, ela foi muito discutida pelos conselheiros, porque uma das preocupações é que são sempre as mesmas organizações que acabam entrando, porque elas têm conhecimento e as outras, infelizmente, elas não conseguem. Então, era uma das grandes preocupações. Os 4 conselheiros no COAT, nós já brigamos assim, de discutir, ter essa necessidade, e ela acabou sendo endereçada junto com as necessidades que foi para a Escola de Conselhos, para a gente ter, porque foi definido no COAT que não seria acionada pelo Conselho. Então, nós direcionamos para que seja lá. Tá? Mas é uma das ações que ela tem que acontecer, porque ela consta do nosso planejamento. Tá? E a Inaura tocou num ponto bastante importante, né, que é que ultimamente que a gente observa como Prefeitura de São Paulo, enfim, essa oferta a necessidade de ter outras organizações de sociedade civil, a necessidade de ter mais organizações prestando serviço, de dar essa oxigenada na oferta que a gente tem em termos de organizações da sociedade civil e parcerias, né? Que, enfim, tem as que sempre as recorrentes, mas é sempre muito bom que surjam novas, que tenham outras propostas, outros olhares. A gente, nessa experiência de 2019, houve pelo menos umas 2 ou 3 novas que não tinham parceria nenhuma com o poder público. Isso foi muito interessante, de quem viu do outro lado. Assim, foi muito importante, interessante, e a ideia é que sempre surjam outras, né? Que a sociedade se engaja, consiga ir preencher os requisitos para estabelecer parcerias com o setor público. E da importância, eu não sei se o Renato quer falar da importância de submeter projetos, né, para o Fundo Municipal. Você tem outras oportunidades de captação de recurso, cada vez mais, como a Cida já deu a deixa, você tem oportunidades de bancos, de agentes do setor financeiro, que acabam provocando outros editais e adotando essa política de financiar ou doar recursos para projetos via fundo municipal. Então, eles estão utilizando desse mecanismo de financiamento, propondo os editais deles, mas exigindo que tenham sido aprovados pelos fundos. Então, participar de um edital de um fundo, de qualquer que seja de outros municípios também, mas aqui a gente está falando, no nosso caso, da cidade de São Paulo, é uma oportunidade de você acessar recursos de agentes financeiros, porque eles também têm as isenções e deduções deles, e eles acabam concatenando essa política de financiamento a projetos sociais, né, baseada numa renúncia que eles podem fazer, além de outras formas que eles têm. Então, é uma oportunidade de acesso. Ter participado de um edital é uma oportunidade de acesso a recursos de outros agentes.
que são recursos públicos também, quando eles utilizam do mecanismo de imposto de renda via fundo, é recurso público, tá? Só um adendo, mas é uma oportunidade de conseguir isso junto a outros agentes. Mas também é uma oportunidade de atuar junto à pessoa idosa, de ter algum impacto social, de desenvolver, de conhecer mais próximos problemas e realidades da população idosa de São Paulo. O Renato, eu vou pedir até para ele reforçar, né? Estamos em processo de envelhecimento, né? De longevidade, envelhecimento, como queiram os especialistas, e conhecer mais essa população, poder atuar, e, sobretudo, na questão da vulnerabilidade, eu acho que, para quem tem vocação, objeto pertinente, é uma oportunidade também de concretizar o projeto. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Alexandre, eu sou da empresa Lar.i, a gente trabalha justamente com Age in Place. Eu gostei muito de ver que está na lista ali dos itens que vocês incluíram nesse edital. Muito legal. E a minha pergunta é o seguinte, como que pequenas empresas poderiam participar para ajudar e, enfim, contribuir com esses projetos do edital? E segundo, no caso específico de Age in Place, o que vocês estavam esperando? Se era algo no sentido de educação, talvez para os profissionais da secretaria que atuam nessas áreas de periferia, ou se é na parte de execução mesmo de obras nas moradias. Posso só falar um pouquinho do Age in Place? O Age in Place, na verdade, ele surgiu pelos conselheiros. Ele também é uma das ações do plano. Aliás, é bem legal, convidamos vocês a que acessem o site. Se vocês colocarem no Google, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, vocês vão acessar o nosso site, e no nosso site tem o plano do Conselho 2022-2023. E é legal, porque nesse plano tem lá discussão de alternativas de moradias para a pessoa idosa. É daí que surgiu no COAT a discussão e a possibilidade de ter um dos eixos de Age in Place. Então, não está traçado efetivamente, como quando a gente tem lá em grandes diretrizes, nós estamos ainda com as diretrizes macro. E, certamente, o Age in Place lá é para que as organizações que se candidatem a apresentar projetos de Age in Place para facilitar a vida de uma moradia da pessoa idosa sozinha, né, que é em casa, ou em casa, não necessariamente numa ILPI. É nesse sentido. Tá? E só complementando a sua questão, né, relativa a como as empresas poderiam ajudar, as empresas podem ajudar só fazendo doações financeiras, né? Elas não podem participar como proponentes dos projetos, porque é facultado apenas para as organizações sociais e as fundações que estejam dentro do MIROSC, né, que é uma legislação que descreve o que é uma organização social, etc. Agora, independente delas se candidatarem, né, são bem-vindas propostas, por exemplo, de se auxiliar numa educação, né, como nós vamos precisar. Nós vamos precisar, é uma das grandes preocupações nossas que nós estamos discutindo muito como conselheiros, é isso, porque essa grana ela vai ser captada e ela é para complementar a insuficiência de uma política pública. Né? Então, nós queremos, vamos, por exemplo, lá, trabalhar com a pessoa idosa numa educação de autocuidados para ela sobreviver sozinha, por exemplo. Né? E, tá bom, então a política pública ela vai até um pedaço e ela não está atendendo tudo nas regiões isso. Então, nós complementaríamos com um projeto para atender isso. Essa é a aplicação do fundo. E aí, o que nós estávamos discutindo é quais são as organizações que estão preparadas para fazer isso? Porque ela tem que escrever um projeto. Vocês viram que é um ritual, e é um ritual árduo, e assim cheio de requisitos, né? E que não é qualquer um. Então, assim, seriam bem-vindas, por exemplo, alternativas que viessem para nos ajudar a, por exemplo, dar esse curso, essa educação para essas organizações.
isso seria bem-vindo, né? Quer dizer, ainda é a parte, mas o Conselho agradeceria muito essas ações, tá? Fica à vontade. Eu estive pensando agora, nós todos podemos ser doadores de nota fiscal paulista. Isso vem da Secretaria da Fazenda, portanto, dinheiro de São Paulo, né? Atualmente, não é possível você, como doador da nota fiscal paulista, indicar como beneficiário o fundo. Mas, de repente, isso podia ser um pleito também, junto à Secretaria da Fazenda, para que o fundo também fosse habilitado a receber notas fiscais doadas pelos consumidores. Acho que isso é um caminho também de captação. Eu sou de uma organização social e tenho muitos doadores que fazem doação para essa entidade. É um caminho fácil para o consumidor, não depende de imposto de renda, não depende de qualquer coisa que ele consumir, serviço, produtos, isso aí pode ter essa destinação, né? É um caminho fácil que a gente pode trabalhar. Eu domino bem essa coisa aí, porque eu consegui muitos doadores. Posso me propor até ajudar, se quiserem desenvolver um trabalho. Mais um grupo se dá, um grupo para discutir essa alternativa, né, Nadir? E propõe, ó. Entrada de dinheiro sempre bem-vinda, né? E para o consumidor não custa nada. Não custa nada. Ele não é apenas qualquer consumo que ele fizer pode ser direcionado para ganhar uns troquinhos, né? Eu acho que é uma boa ideia. O nosso fundo, na verdade, é um fundo novo, né? Ele é de 2012, regulamentado em 2017. O primeiro edital, aí, como falado, foi em 2019. Então, eu acho que, de fato, a gente tem muitos caminhos a serem abertos ainda, né? Um deles é esse que você está colocando, de mais financiamentos. A gente tem alguns financiamentos que já estão na legislação, mas a gente também não consegue receber, como é o caso das multas, né? Enfim, mas é um processo, né, que a gente precisa ir, de fato, ir tentando abrir para poder, de fato, o fundo captar mais recursos para poder financiar mais organizações sociais aí que atendam de forma complementar o idoso na política pública. Voltando naquele assunto que eu falei um pouquinho antes, então, a importância de sujeitar um projeto social para o Fundo Municipal de Idoso, na possibilidade de, não sendo contemplado diretamente, sair com aprovação e com uma carta de captação e bater na porta dos potenciais investidores no social, né? Eu comentei do caso do Itaú, porque assim, ele faz um edital a nível nacional, uma vez que eles operam no Brasil inteiro, né? E como é que funciona, só para as pessoas que ainda não conhecem muito o assunto, né? Como é que funciona, então, um projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Idoso de São Paulo, e que a pessoa vai captar e foi lá no Itaú, né? Se ele for contemplado, o que acontece pelo Itaú? Obrigada, Cida, aí, por estar até especificando, né, as coisas, dando oportunidade para a gente detalhar mais até, né, essas questões do financiamento. Só queria fazer uma observação anterior, que é assim, como o Renato colocou, é um edital, passa por uma comissão de seleção, quem definiu os eixos, as diretrizes, a consonância da política foi o Conselho. Então, algo que possa estar num edital de um agente pode não estar no edital público. Então, tem aí não necessariamente as coisas podem conversar, assim, até antecipando um pouco. E, primeiro, ele tem que ser aprovado pelo edital de chamamento público do Conselho do Fundo Municipal do Idoso. Então, primeiramente, esse projeto tem que se adequar a essa política pública, essas diretrizes públicas que vieram da administração pública. Como a Cida colocou, é concedido, se ele é aprovado, se ele passa na segunda fase, que é a fase de seleção de aptidão, que é a última fase eliminatória,
é concedido o que a gente chama de certificado de autorização para captação de recursos externos, que fica válido, né, se ele não for classificado. Se ele for classificado para acessar diretamente os recursos do fundo, ele para a necessidade de captação. Agora, se ele não for classificado, ele tem essa autorização do Conselho e do Poder Público para captar recursos com benefício de renúncia fiscal. E quando ele chega no Itaú, o Itaú faz o edital dele, né, vem fazendo, eu tenho acompanhado nos últimos 2 anos um edital, que um dos documentos eu acho que até o próprio certificado, ou já foi, que esse projeto tem que apresentar, que é aquilo que comprova, né, além de estar publicado no Diário Oficial, a aprovação do projeto, tudo, que ele passou por uma seleção pública e que ele está apto, ele está dentro do enquadramento dos fundos municipais. O que acontece? O Itaú aporta dinheiro no fundo para esse projeto, encaminha uma carta, toda a documentação, uma carta de direcionamento, que ele direcionou recursos para esse projeto dentro do edital dele, enfim, especificando que esse projeto foi aprovado. Ele direciona recursos, mas esses recursos vão para a conta pública do fundo, e o projeto tem que continuar passando por todo o ritual de parceria. Isso a gente monitora a captação desse fundo, o Bruno aqui, nosso mestre de monitoramento de captação, tem a Alessandra, que também presente, que participa da seleção dos projetos, do acompanhamento dos projetos. Isso continua a ser monitorado. Se ela atingir o percentual necessário, previsto, ela é chamada a parcerizar, então ela segue toda a parcerização. Eu não sei se exatamente você estava preocupada com essa minúcia, né? Para onde que vai o dinheiro de Itaú? Itaú, por lei, ele tem que aportar na conta corrente do fundo, não vai direto para a instituição. É dinheiro público, mesmo vindo dele, né? Exatamente. Toda doação direcionada, ela, por lei, está no decreto que regulamentou o fundo em 2017, se não me engano, é o 10º, né, Bruno? Parágrafo 3, o 10º, que fala que se direcionada, mais ou menos, tá? Se direcionada a projetos específicos, 10% dessa doação fica para a universalidade do fundo, que é o que a gente fala, que é o FII que, então, é uma percentual que a prefeitura tira dessa doação, mas mantém no fundo, que é justamente com esse recurso acumulado, mais dos rendimentos financeiros, que a gente faz a fase de classificação e aporta naquilo que é prioritário, segundo as diretrizes do Conselho. Não sei se ficou tão legal, Cida, tem mais, deu para entender, assim. E cada município também tem, todo município que abre alternativa de direcionamento, ele tem um FII diferente, por exemplo, tem município que tira 20%, aqui em São Paulo é 10%. É 20%? Aqui é 10%. Acho que a de São Paulo é uma das mais baixas. Acho que BH também é 20%, e por aí vai. Obrigada. A gente pode aumentar esse percentual. Posso só comentar mais uma coisa? Então, o Itaú percebe que as organizações sociais, e o próprio fundo, né, nosso do Conselho, tem bastante dificuldade na escrita, entendimento, a leitura do edital, a interpretação do edital, e gasta um tempo enorme, né, para fazer a escrita e depois não são contemplados, né? Então, esse ano eu acompanhei e vi que o Itaú acabou, através da Beltrina, fazendo uma capacitação, né, para dizer como saber ler direitinho, fazer a escrita de um projeto para se sujeitar aos fundos, né? E depois, quer dizer, a pessoa que faz a escrita sujeita para o Conselho, o Fundo Municipal do Idoso, tem aprovação e recebe essa carta, né, de poder fazer captação,
ele vai passar lá no outro órgão, né, onde ele for bater na porta, também por os critérios de seleção de lá, né? Aí, se foi contemplado, o caminho vai ser depositar no Fundo Municipal do Idoso, no nosso caso aqui, capital, né? E lá ele vai depois passar por o restante de todo o monitoramento, né? Da execução, parceria e tudo mais, como você falou. Vai ficar um pouquinho desse valor que quem foi o padrinho, né? Que depositou, para que o fundo tenha ali, né? Deixar crescer a semente para contemplar novos projetos. É isso? Tá. Então, tá, é isso. Existem outros editais que eu tenho acompanhado que é importante sujeitar para o Fundo Municipal do Idoso o seu projeto. Você é da capital, sujeita, vai com fé, se prepara, né, para fazer isso e ter a sorte de ser, né, na verdade, dentro dos critérios, saiba ler direitinho o edital, né, procura ajuda, né, e tomara que vocês façam realmente essa capacitação, porque é importante demais as instituições. Tem muita gente querendo fazer, né, muito trabalho para a pessoa idosa, mas precisa ter financiamento. Então, parabéns para vocês, viu? Estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. Comunicar de alguma forma? Não? Vocês querem fazer considerações finais? Querem continuar falando mais alguma coisa? Não? Não, só agradecer a todos e a todas. Estamos à disposição, tanto lá na secretaria como no conselho. Pode entrar em contato por e-mail, por telefone. E lembrar sempre para fazerem a doação para o nosso fundo. Eu também queria agradecer bastante a todos e todas, todos, né, que ficaram aqui bravamente ouvindo falar de fundo. É algo que eu me orgulho bastante de ter feito parte, ter acompanhado até aqui. Obrigada. Nós agradecemos, então, a esse painel que acaba de acontecer, a presença de todos vocês. Faremos um breve intervalo